Digam-nos os redimidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. O meu corpo é um templo para o Espírito Santo, redimido, purificado e santificado pelo sangue de Jesus. Aleluia! Os meus membros, as partes do meu corpo, são instrumentos de justiça, entregues a Deus para o seu serviço e para a sua glória. Eu nasci de Deus e o maligno não me poderá tocar. O diabo não tem lugar em mim, nenhum poder contra mim, nada a declarar contra mim. Tudo foi resolvido pelo sangue de Jesus. Eu venci Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. E eu não morro pelo amor à minha própria vida. O meu corpo é para o Senhor e o Senhor é para o meu corpo. Glórias a Deus! São as boas novas de que o caminho para o perdão e a paz por esse Salvador é o mais simples possível. Não é uma coisa no alto do céu que não possamos alcançar, ou nas profundezas que não podemos sondar. É simplesmente crer, confiar e lançar-se inteiramente em Jesus, para a salvação de nossos pecados. São as boas novas de que todos que creem são ao mesmo tempo justificados e perdoados de todas as coisas. Seus pecados, por mais numerosos que sejam, são lavados. Suas almas, por mais indignas que sejam, são consideradas justas diante de Deus. Eles creem em Jesus e, portanto, são salvos. Esta é a boa notícia, esta é a boa nova, esta é a verdade que é a grande peculiaridade do Evangelho. Feliz de fato é aquele que sabe e acredita nisso. Mas pense, leitor, por um momento, que grande diferença faria no som do Evangelho se eu continuasse dizendo a você que depois de receber todas essas misericórdias, você pode perdê-las completamente. Quais seriam seus sentimentos se eu lhe dissesse que você está em perigo diário de perder todos esses privilégios e ter seu perdão selado no sangue de Jesus Cristo novamente? O que você pensaria se eu lhe dissesse que sua segurança ainda é uma coisa incerta e que você ainda pode perecer e nunca chegar ao céu? Oh, quão ruim seria isso! Oh, quanta graça e beleza do glorioso Evangelho desapareceria imediatamente. No entanto, esta é literalmente exatamente a conclusão a que uma negação da perseverança deve nos levar. Assim que você admitir que os santos de Deus podem perecer, você automaticamente arrancará da coroa do Evangelho sua joia mais brilhante. Estaríamos pendurados à beira do precipício. Seríamos mantidos em um suspense terrível até morrermos. Dizer-nos que há muitas promessas graciosas para nos encorajar se apenas perseverarmos é zombaria. É como dizer ao doente que se ele ficar bom, ele será forte. O pobre paciente não sente confiança de que ficará bem, e o pobre crente fraco sabe que não tem em si o poder de perseverar. Hoje ele pode estar em Canaã e amanhã ele pode estar no Egito novamente, em cativeiro. Essa semana ele pode estar no caminho estreito, mas pelo que ele sabe, na próxima semana ele pode estar de volta à estrada larga. Este mês ele pode ser um homem justificado e perdoado, mas no próximo mês seu perdão pode ser revogado e se encontrar em um estado de condenação. Este ano ele pode ter fé e ser um filho de Deus. No ano que vem ele pode ser um filho do diabo e não ter parte em Cristo. Onde está a boa notícia em tudo isso? O que acontece com as boas novas? Em verdade, tal doutrina me parece cortar a alegria do Evangelho pela raiz. Aos meus olhos, a Bíblia parece ensinar que aquele que uma vez começa a vida de fé em Cristo, sem dúvida, será preservado da apostasia e chegará a um fim glorioso. Uma vez vivificado pela graça de Deus, tal homem viverá para sempre. Uma vez levantado da sepultura do pecado e feito novo homem, ele nunca mais voltará à sepultura e se tornará novamente o velho homem morto em delitos e pecados. Ele será guardado pelo poder de Deus. Ele será mais do que vencedor por meio daquele que o amou. O Deus eterno é seu refúgio. Debaixo dele estão os braços eternos. O amor pelo qual
ele está interessado é eterno. A justiça na qual ele está vestido é eterna. A redenção que ele desfruta é eterna. Depois de acreditar uma vez, a salvação é dele para sempre. Leitor, olhe para as duas maneiras pelas quais o pecador cansado e sobrecarregado pode ser tratado e julgue por si mesmo qual é o mais parecido com o Evangelho da graça de Deus. De um lado está a doutrina, que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Uma vez acreditando, você nunca perecerá. Tua fé nunca poderá falhar inteiramente. Serás selado pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Do outro lado está a doutrina que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Mas depois que você creu, tome cuidado. Tua fé pode falhar, tu podes cair, tu podes expulsar o Espírito de ti. Podes finalmente perecer para sempre. Qual dessas duas doutrinas contém mais boas notícias? O que é mais parecido com boas novas? Considere a diferença entre as duas doutrinas é muito grande. É como se fosse uma diferença entre janeiro e junho, entre crepúsculo e o meio-dia. Eu falo por mim, não posso responder pela experiência dos outros. Para me dar uma paz sólida, devo saber algo sobre minhas perspectivas futuras, bem como sobre minha posição atual. É agradável ver meu perdão hoje, mas não posso deixar de pensar no perdão necessário para amanhã. Diga-me que aquele que me conduz a Cristo e me dá arrependimento e fé nele, nunca me deixará nem me abandonará, e sinto um sólido conforto. Meus pés estão em uma rocha, minha alma está em boas mãos. Vou voltar para casa em segurança. Diga-me, por outro lado, que depois de ser conduzido a Cristo, sou deixado à minha própria vigilância, e que depende de minha vigilância, oração e cuidado o permanecer do Espírito em mim. O meu coração se derrete dentro de mim. Se eu acreditasse nisso, eu estaria na areia movediça. Eu me apoiaria em uma cana quebrada. Eu nunca chegaria ao céu. Seria inútil falar-me das promessas. Seria inútil falar-me da misericórdia de Cristo. Se eu pudesse perder todo o meu interesse por ela, por indolência e obstinação. Leitor, a ausência da doutrina da perseverança parece dar uma cor diferente a todo o Evangelho. Mas a doutrina da perseverança também é importante, por causa da influência especial que se tem sobre todos os que hesitam. Há centenas de pessoas encontradas em cada congregação para a qual o Evangelho de Cristo é pregado, que sabem bem o que é certo, e assim não têm coragem de agir de acordo com seu conhecimento. Suas consciências são despertadas, suas mentes são comparativamente iluminadas, seus sentimentos são parcialmente despertados para uma consciência do valor de suas almas. Elas veem o caminho que devem tomar, elas esperam um dia poder tomá-lo, mas no momento elas ficam paradas e esperam. Elas não vão tomar a cruz e confessar Cristo. E o que as mantém de retaguarda? Em uma grande proporção, tais homens têm medo de começar para não falhar e cair. Eles veem inúmeras dificuldades diante deles de servirem a Cristo. Eles estão certos. É vão negar que existem dificuldades. Eles ficam tremendo à beira do vasto mar em que queremos que eles embarquem. E enquanto eles observam as ondas ondulantes e turbulentas, seus corações desfalecem. Eles veem muitos barquinhos nas águas jogados de um lado para o outro, lutando arduamente para atravessar, e parecendo que serão engolidos pelas ondas furiosas e nunca chegarão a salvo ao porto. É inútil, eles dizem, é inútil. Certamente cairemos. Ainda não podemos servir a Cristo. O que pode dar coragem a essas almas hesitantes? O que pode encorajá-los para a viagem? O que pode animar seus espíritos, animar suas mentes e levá-los ao ponto de partir com ousadia? Respondo sem hesitação: a doutrina da perseverança final. Eu gostaria de dizer-lhes que, por maiores que sejam as dificuldades do serviço de Cristo, há graça e força reservadas para conduzi-los triunfalmente através de todas as coisas. Eu diria a eles
que esses viajantes pobres e desanimados estão seguros como se já estivessem no porto. Cada um deles tem um piloto a bordo, que os levará em segurança em todas as tempestades. Cada um deles está unido ao Deus eterno por um laço que nunca pode ser quebrado, e todos aparecerão finalmente seguros à mão direita de seu Senhor. Sim, eu gostaria de dizer a eles que eles também terão um fim glorioso se apenas começarem. Eu gostaria que eles soubessem que se eles apenas se comprometerem com Cristo, eles nunca serão lançados fora. Eles não serão arrebatados por Satanás. Eles nunca afundarão e nem serão envergonhados. Provações eles podem ter, mas nenhuma que o Espírito não lhes dê poder para suportar. Podem ter tentações, mas nenhuma que o Espírito não os capacite a resistir. Apenas deixe-os começar e eles serão vencedores. Mas a grande questão é começar. Leitor, acredito firmemente que uma razão pela qual tantos cristãos hesitantes se recusam a fazer uma profissão de fé decidida é a falta de encorajamento, que é achada somente na doutrina da perseverança. A doutrina da perseverança é importante por causa da influência especial aplicada nas mentes dos verdadeiros crentes. O número de verdadeiros crentes é muito pequeno. Eles são um pequeno rebanho, mas mesmo nesse rebanho, há somente alguns que podem ser chamados de fortes na fé, poucos que conhecem muito da alegria e paz ininterruptas na fé e poucos que são frequentemente abatidos por suas dúvidas, ansiedades e medos. É inútil negar que o caminho para o céu é estreito. Há muitas coisas para provar a fé dos crentes. Eles têm provações que o mundo não pode entender. Eles têm dentro deles um coração fraco e enganoso. Eles têm um coração frio quando gostariam de que fosse quente, atrasado quando gostariam de que fosse avançado, mais pronto para dormir do que vigiar. Eles têm em volta deles um mundo que não ama a verdade de Cristo e um mundo cheio de calúnia e perseguição. Eles sempre têm perto deles um demônio ocupado, o inimigo que tem lido os corações dos homens por 6.000 anos e sabe exatamente como se adequar e cronometrar suas tentações, o inimigo que nunca deixa de armar armadilhas em seu caminho e que nunca cochila e nunca dorme. Eles têm os cuidados da vida para atender, como outras pessoas, os cuidados das crianças, os cuidados dos negócios, os cuidados dos servos, os cuidados do dinheiro, os cuidados dos planos e arranjos terrenos, os cuidados de um corpo pobre e fraco, cada dia se lançando sobre suas almas. Quem pode se admirar que os crentes às vezes sejam abatidos? Quem não deveria se maravilhar pelo fato de uma pessoa ser realmente salva, apesar de todas essas coisas? Verdadeiramente, muitas vezes penso que a salvação de cada pessoa é um milagre maior do que a passagem de Israel pelo Mar Vermelho. Mas qual é o melhor antídoto contra os medos e ansiedades dos crentes? O que é mais provável para animá-lo enquanto ele aguarda o futuro inexplorado e se lembra do passado cansado? Eu respondo sem hesitação: a doutrina da perseverança final dos eleitos de Deus. Deixe-o saber que Deus, tendo iniciado uma boa obra nele, nunca permitirá que ela seja derrubada. Deixe-o saber que os passos do pequeno rebanho de Cristo estão todos em uma direção. Eles erraram, eles foram vexados, eles foram tentados, mas nenhum deles foi perdido. Deixe-o saber que aqueles a quem Jesus ama, ele ama até o fim. Que ele saiba que ele não permitirá que o cordeiro mais fraco de seu rebanho pereça no deserto, ou a flor mais tenra de seu jardim murche e morra. Deixe-o saber que Daniel, na cova dos leões, as 3 pessoas na fornalha ardente, Paulo no naufrágio, Noé na arca,
Nenhum deles foi mais cuidadoso e mais seguro do que qualquer outro crente em Cristo. Deixe-o saber que ele está cercado, murado, protegido, guardado pelo poder do Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não pode perecer. Que ele saiba que não está no poder das coisas, no presente ou nas coisas por vir, de homens ou de demônios, de cuidados internos ou problemas externos. Separar o único Filho de Deus do amor que está em Cristo Jesus. Este é um forte consolo. Essas são as coisas que Deus estabeleceu no Evangelho para o estabelecimento e confirmação de seu povo. Bom seria para o seu povo se essas coisas fossem mais apresentadas nas igrejas. Em verdade, creio que uma das razões da fraqueza dos santos é sua ignorância das verdades que Deus revelou para fortalecê-los. Leitor, deixo aqui o assunto da importância da perseverança. Espero ter dito o suficiente para mostrar a você que não chamei sua atenção para isso, neste livro, sem uma boa causa. Eu sinto fortemente que a dureza do coração do homem é tal que nada deve ser omitido no ensino religioso que possa fazer bem. Não ouso omitir um único grão da verdade, por mais forte e passível de abuso que possa parecer. Nada que aumente a beleza do Evangelho ou encoraje a hesitação ou confirme e edifique o povo de Deus me parece de pouca importância. Desejo ensinar que o Evangelho não oferece apenas perdão e paz presente, mas segurança eterna e certa continuidade até o fim. O que o Espírito revela, eu desejo proclamar. E agora, leitor, eu trouxe diante de você, com o melhor de minha capacidade, todo o assunto da perseverança. Eu lhe disse tão claramente quanto posso o que acredito ser a verdade, como é em Jesus. Se o ofendi com alguma coisa que disse, sinto muito. Não desejo magoar ninguém, muito menos os filhos de Deus. Se não conseguir convencê-lo, sinto muito, mas estou convencido de que o defeito não está na doutrina que defendo, mas na minha maneira de anunciá-la. Resta apenas concluir este tratado com algumas palavras de aplicação prática. Em primeiro lugar, deixe-me pedir-lhe que considere bem se você tem alguma parte na salvação de Cristo Jesus. Não importa o que você acredita sobre perseverança. Se você não tiver fé em Cristo, pouco importa se você mantém a doutrina ou não, contanto que você não tenha fé salvadora e seus pecados não sejam perdoados e seu coração não seja renovado pelo Espírito Santo. O mais claro conhecimento mental não salvará ninguém. As visões mais corretas e ortodoxas não impedirão que um homem pereça ao lado do pagão mais ignorante se ele não nascer de novo. Pesquise e veja qual é o estado de sua própria alma. Você realmente nasceu de novo? Você não pode viver para sempre. Você deve um dia morrer. Você não pode evitar o julgamento após a morte. Você deve estar diante do tribunal de Cristo. A convocação do arcanjo não poderá ser desobedecida. A última grande assembleia acontecerá. O estado de sua própria alma deve um dia passar por uma investigação completa. Será descoberto um dia o que você é aos olhos de Deus. Sua condição espiritual será finalmente trazida à luz diante de todo mundo. Descubra o que é agora, enquanto você tem tempo, enquanto você tem saúde. Descubra o verdadeiro estado da sua alma. Seu perigo, se você não for convertido, é muito maior do que posso descrever. Justamente em proporção à completa segurança do crente, é o perigo mortal do incrédulo. Há apenas um passo entre o incrédulo e o verme que nunca morre, e o fogo que não se apaga. Ele está literalmente pendurado à beira de um poço sem fundo. A morte súbita do santo é uma glória repentina. Mas a morte súbita para o pecador não convertido é o inferno repentino. Analise e veja qual é o estado de sua alma. Lembre-se que você pode descobrir se tem o estado do seu coração. É uma coisa que pode ser conhecida. Jamais acreditarei que um homem honesto
com uma Bíblia na mão, deixará de discernir sua condição espiritual por meio de um autoexame diligente. Seja um homem honesto, dedique-se no estudo das Escrituras. Olhe para dentro de você mesmo. Não descanse até descobrir o estado real de sua alma. Viver e deixar incerto o estado da alma não é fazer o papel de um sábio, mas de um tolo. Em segundo lugar, se você não conhece nada dos privilégios do Evangelho, eu imploro a você, nesse dia, que se arrependa e se converta. Ouça a voz de Cristo e o siga. Não conheço nenhuma razão humana ou divina para que você não aceite este convite hoje e seja salvo. Não é a quantidade de seus pecados que deverá impedi-lo. Todo tipo de pecado pode ser perdoado. O sangue de Jesus purifica todos os tipos de pecado. Não é a dureza de seu coração que deverá impedi-lo. Um novo coração Deus lhe dará, e um novo espírito Ele colocará em você. Não são os decretos de Deus que deverão impedi-lo. Ele não deseja a morte dos pecadores. Ele deseja que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Um dia deve chegar, se você quiser ser filho de Deus, quando você deixará de brincar com os interesses de sua alma. Deve chegar uma hora em que finalmente você dobrará o joelho com real seriedade e derramará seu coração diante de Deus em verdadeira oração. Chegará um tempo em que o fardo de seus pecados finalmente parecerá intolerável, insuportável, difícil de carregar, e você sentirá que deve descansar em Cristo ou perecer. Tudo isso deve acontecer se você quiser se tornar um filho de Deus e ser salvo. E por que não hoje? Por que não esta noite? Por que não buscar sem demora a Cristo e viver? Leitor, responda-me se puder. Em seguida, deixe-me pedir a cada leitor que crê na perseverança dos santos, para que a use e para que não a abuse. Há uma terrível prontidão em todos os homens para abusar das misericórdias de Deus. Mesmo os filhos de Deus não estão tão livres dessa triste infecção. Há um demônio ocupado perto do melhor dos santos que de bom grado os persuade a fazer de seus privilégios um apelo para a vida descuidada e transformar a comida de sua alma em veneno. Não posso olhar ao redor da igreja e para o fim a que chegam muitos grandes professos sem sentir que há necessidade de cautela. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10:12. Será que saberíamos o que é abusar da doutrina da perseverança? Abusar é quando os crentes fazem da sua segurança uma desculpa para inconsistência na prática. Abusar é quando eles fazem de sua segurança da ruína final, um pedido de desculpas por um baixo padrão de santificação e uma caminhada distante com Deus. Contra esses dois abusos, rogo aos crentes que estejam em guarda. Será que saberíamos o que é usar a doutrina da perseverança corretamente? Se quisermos usar tal doutrina de maneira adequada, devemos cuidar do funcionamento diário de nossos próprios corações. Devemos mortificar e cortar pela raiz a menor inclinação à indolência espiritual. Devemos estabelecer em nossas mentes, como um princípio governante de nossas vidas, que as misericórdias de Deus só se tornam boas para nós quando têm um efeito santificador em nossos corações. Devemos enraizar finalmente em nosso homem interior que o amor de Cristo nunca é tão valorizado como quando nos constrange a uma maior santidade espiritual. Devemos colocar diante de nossas mentes que quanto mais seguros nos sentimos, mais santos devemos ser. Quanto mais percebemos que Deus fez muito por nós, faremos mais por Deus. Quanto maior nossa dívida, maior deve ser nossa gratidão. Quanto mais vemos as riquezas da graça, mais ricos devemos ser em boas obras. Para um coração como o do apóstolo Paulo, que percebamos como ele nossa perfeita segurança em Cristo, que trabalhamos como ele trabalhou para a glória de Deus. Tal é a marca e o padrão que devemos almejar. Vamos adornar a doutrina com nossas vidas para que possamos torná-la bela para os outros e obrigar os homens a dizer: é uma coisa boa
e santa está persuadido de que os santos nunca perecerão. Em último lugar, roga a todos os crentes que até agora temeram cair, que se apeguem firmemente à doutrina da perseverança e que percebam sua própria segurança em Cristo. Eu quero que você saiba o comprimento e a largura de sua porção em Cristo. Eu quero que você entenda a quantidade total de tesouros que a fé em Jesus lhe dá direito. Você descobriu que é um grande pecador. Graças a Deus por isso. Você fugiu para Cristo em busca de perdão e paz com Deus. Graças a Deus por isso. Você se comprometeu com Jesus para o tempo e para toda a eternidade. Você não tem esperança em nada além do sangue de Cristo, na justiça de Cristo, na mediação de Cristo, na perseverante intercessão diária de Cristo. Graças a Deus por isso. O desejo e a oração do seu coração é ser santo em todo tipo de conversa. Graças a Deus por isso. Mas, agarre-se à gloriosa verdade que, crendo em Jesus, você nunca perecerá. Você nunca será lançado fora. Você nunca cairá. Está escrito para você, bem como para os apóstolos: minhas ovelhas jamais perecerão. Sim, leitor, Jesus falou isso. E Jesus quis que você cresce no que ele falou. Jesus falou isso e ele nunca quebrou suas promessas. Jesus falou isso e ele não pode mentir. Jesus falou isso e ele tem poder no céu e na terra para guardar sua palavra. Jesus falou isso para os crentes menores e mais baixos, pois as ovelhas dele jamais perecerão. Você quer ter paz perfeita na vida? Então apegue-se a essa doutrina da perseverança. Tuas provações podem ser muitas e grandes. Tua cruz pode ser muito pesada, mas os negócios de tua alma são todos conduzidos de acordo com uma aliança eterna, ordenados em todas as coisas e seguros. Todas as coisas cooperam para o teu bem. Tuas tristezas estão apenas purificando tua alma para a glória. Tuas perdas estão apenas se moldando como uma pedra polida para o templo acima. De qualquer lado que as tempestades sopram, elas apenas te levam para mais perto do céu. Qualquer que seja a circunstância que você possa passar, você está apenas amadurecendo para o celeiro de Deus. Tuas melhores coisas estão bem seguras. Aconteça o que acontecer, tu nunca perecerás. Glórias a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Você quer ter um forte consolo na doença? Então apegue-se a essa doutrina da perseverança. Pense ao sentir os pinos deste tabernáculo terreno se soltando um por um. Nada pode quebrar a minha união com Cristo. Teu corpo pode se tornar inútil. Teus membros podem se recusar a exercer seu cargo. Pode sentir-te como um velho tronco inútil, um cansaço para os outros e um fardo para si mesmo. Mas tua alma está segura. Jesus nunca se cansa de cuidar da tua alma. Tu nunca perecerás. Oh glórias, Senhor! Você quer ter plena certeza de esperança na morte? Então, apegue-se a essa doutrina da perseverança. Os médicos podem ter desistido de seus trabalhos. Amigos podem ser incapazes de atender às tuas necessidades. A memória pode estar quase acabando, mas a bondade amorosa de Deus não se afastará. Uma vez em Cristo, tu nunca serás abandonado. Jesus estará ao seu lado. A morte não te separará do amor eterno de Deus em Cristo. Tu nunca perecerás. Leitor, que essa seja sua parte na vida e na morte, e que seja a minha também. E a minha também, em nome do Senhor Jesus. Quem foi J.C. Ryle? John Charles Ryle nasceu numa família rica, elite social, em 10 de maio de 1816, sendo filho primogênito de John Ryle, um banqueiro, e a sua esposa Susana Wixroth Ryle. Como primogênito, John viveu uma vida privilegiada e foi destinado a herdar todos os bens do seu pai e a seguir uma carreira no parlamento. O seu futuro prometeu ser confortável
e sem necessidades materiais. J.C. Ryle frequentou uma escola privada e depois ganhou bolsas de estudos acadêmicas para Eton, em 1828, e para a Universidade de Oxford, 1834. Mas destacou-se no esporte. Deixou a sua marca em particular no remo e no cricket. Embora sua procura por esportes fosse de curta duração, alegou que lhe deram dons de liderança. Isso me deu poder para comandar, organizar, coordenar, observar a capacidade de cada homem e colocá-los nos lugares onde eram mais adequados, portadores e tolerantes, mantendo-os à minha volta em bom humor, o que encontrei de infinita utilidade em muitas ocasiões na vida. Em 1837, antes da graduação, Ryle contraiu uma grave infecção no peito, que o levou a recorrer à Bíblia e à oração pela primeira vez em mais de 14 anos. Um domingo entrou à tarde na igreja e Efésios 2:8 estava sendo lido lentamente, frase por frase. John sentiu que o Senhor lhe falava pessoalmente e afirmou ter sido convertido nesse momento através da palavra, sem qualquer comentário ou sermão. O seu biógrafo escreveu: ele estava condenado e converteu-se, e desde esse momento até a última sílaba gravada nesta vida, sem dúvida, o que permaneceu sempre na mente de John é o fato de que a palavra de Deus é viva e poderosa, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Após a graduação em Oxford, John foi para Londres estudar direito para sua carreira na política. Mas em 1841, o banco do seu pai faliu. Era o fim da carreira na política, pois não tinha fundos para continuar. Em anos posteriores, John escreveu: levantamos uma manhã de verão com todo mundo à nossa frente, como de costume, e fomos para a cama nesta mesma noite completamente arruinados. As consequências imediatas foram amargas e dolorosas ao extremo, sendo humilhantes ao máximo. E noutra altura disse: o fato simples era que não havia ninguém da família a quem tocou mais do que a mim. O meu pai e a minha mãe já não eram jovens e estavam na decadência da vida. Os meus irmãos e irmãs, claro, nunca esperavam viver em Hembury, a casa da família, e naturalmente nunca pensaram nela como a sua casa depois de um certo tempo. Eu, pelo contrário, como filho mais velho, 25 anos, perdi tudo. Vi todo o meu futuro jogado em confusão. Depois dessa ruína financeira, Ryle era um plebeu, tudo num dia. Pela primeira vez na sua vida, ele precisava de um emprego. A sua educação qualificou para o clero, pelo que, com seu diploma de Oxford, foi ordenado e entrou no ministério da Igreja da Inglaterra. Prosseguiu numa direção totalmente diferente, como a sua primeira missão no ministério em Exbury, em Hampshire, no qual era uma zona rural cheia de doenças. A sua infecção pulmonar recorrente dificultou o seu período naquela cidade, até ser transferido para St. Thomas, em Winchester. Com a sua presença impotente, princípios apaixonados e disposição calorosa, a congregação de John cresceu de tal forma que precisou de diferentes acomodações. Ryle aceitou uma posição em Hamilton, Suffolk, onde teve muito tempo para ler teólogos como Wesley, Bunyan, Knox, Calvin e Luther. Ele era um contemporâneo de Charles Spurgeon, Dwight Moody, George Muller e Ruth Taylor. Viveu na época de Dickens, Darwin e da Guerra Civil Americana. Tudo isso influenciou a compreensão e a teologia de Ryle. A sua carreira de escritor começou a partir da tragédia da ponte suspensa Great Yarmouth, em 9 de maio de 1845. Uma grande multidão reuniu-se para as festividades oficiais de abertura, mas a ponte ruiu e mais de uma centena de pessoas mergulharam na água e afogaram-se. O incidente chocou todo o país, mas levou Ryle a escrever o seu primeiro tratado. Ele falou das incertezas da vida e da provisão segura da salvação de Deus através de Jesus Cristo. Milhares de exemplares foram vendidos.
Nesse mesmo ano, ele se casou com Matilda Plumptre, mas ela morreu após 2 anos, deixando-o com uma filha menor. Em 1850, ele se casou com Jessie Walker, mas ela teve uma doença prolongada, que fez com que Riley cuidasse dela e da sua família em crescimento, 3 filhos e outra filha, durante 10 anos até a sua morte. Em 1861, foi transferido para Stradbroke, Suffolk, onde se casou com Henrietta Clowes. Stradbroke, Suffolk, foi a última paróquia de Riley e ganhou reputação pela sua simples pregação e evangelismo. Além das suas viagens e pregações, ele passou algum tempo a escrever. Escreveu mais de 300 panfletos, folhetos e livros. Os seus livros incluem Pensamentos Expositivos sobre os Evangelhos, 7 volumes, 1856-1869. Princípios para os Clérigos, 1884. Home Truths, Keynotes, United Old Pants and Santidade, seu livro Líderes Cristãos do século XVIII, 1869, é descrito como tendo frases curtas e concisas, lógica e penetrante percepção do poder espiritual. Este parece ser o caso da maior parte dos seus escritos. Enquanto pregava e escrevia, Riley tinha 5 diretrizes em mente. 1. Ter uma visão clara do assunto. 2. Usar palavras simples. 3. Usar um estilo simples de composição. 4. Ser direto. 5. Usar muitas anedotas e ilustrações. Em todo o seu sucesso com a escrita, utilizou os direitos de autor para pagar as dívidas do seu pai. Ele pode ter se sentido em dívida com essa ruína financeira, pois disse: "Não tenho a menor dúvida, foi tudo planejado para um bem maior. Se eu não tivesse sido arruinado, nunca teria sido um clérigo, nunca teria pregado um sermão e nunca teria escrito um folheto ou livro." Apesar de todas as provações que Riley sofreu, ruína financeira, perda de 3 esposas e sua própria saúde precária, ele aprendeu várias lições de vida. Em primeiro lugar, cuidar da sua própria família. Segundo, nadar contra a maré quando for necessário. Era evangélico antes de ser popular e apegou-se aos princípios da Escritura: justificação apenas pela fé, expiação substitutiva, a Trindade e a pregação. Terceiro, atitudes cristãs exemplares em relação aos seus oponentes. Quarto, aprender e compreender a história da igreja, pois os benefícios importantes vêm de gerações passadas. Quinto, servir na velhice. E sexto, perseverar nas suas provações. Estes foram princípios de vida que Riley aprendeu enquanto vivia a sua vida, enquanto pregava, enquanto escrevia e enquanto espalhava o evangelho. Foi para sempre um defensor do evangelismo e um crítico do ritualismo. J.C. Riley foi recomendado pelo primeiro-ministro Benjamin Disraeli para ser bispo de Liverpool em 1880, onde trabalhou na construção de igrejas e missões para chegar a toda a cidade. Aposentou em 1900 aos 83 anos e morreu mais tarde nesse mesmo ano. O seu sucessor descreveu como um homem de granito com um coração de criança. G.C.B. Davis disse: "Uma presença imponente e uma defesa destemida dos seus princípios foram combinadas com uma atitude amável e compreensiva nas suas relações pessoais." Graças a Deus, louvado seja o meu Senhor, graças te dou, Senhor, por mais esse ensino. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus, muito obrigada, Senhor, por todo esse ensino, que esse ensino fique, Senhor, no meu coração, que não venha o maligno e arrebata essa semente, e que essa semente esteja plantada no coração de muitos crentes que pensam em desistir do Senhor, para que eles consigam, Senhor, perseverar nessa fé, nessa força, e fiquem firmes cada vez mais na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vou deixar 2 versículos bíblicos para meditação. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus 3, 2-12. O outro versículo: Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Provérbios 1, 27, 29. Irmão, Jesus reina, o reino do Senhor está próximo. É tempo de arrependimento, irmão. Vem para Jesus, irmão. Vem para Jesus, irmão, porque não há outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E você só pode chegar a Deus através dele. Ele é a rocha. Ele é a nossa rocha. Ele reina. Jesus está voltando, irmão. E pode ser que não tenha mais tempo, irmão, para você clamar a Deus. Porque pode ser que ele não te escute mais, igual está na palavra. A Bíblia diz isso. Então, irmão, vem para Jesus você também. Vem. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta, anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter
mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba sua santidade, diminui a coroa de espinhos. O sangue que escorre marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, o silêncio envolvente. A pedra é colocada, os guardas se postam, a vigília corre. Mas a promessa do domingo, o coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí, com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida. Jesus ressuscitou, trazendo vida.